Fala, Fel, tranquilo? Vessone foi polêmico e trouxe detalhes e também a sua opinião sobre o tal do Fair Play da CBF e também vazou informações quentes de dentro do Corinthians sobre o mercado da bola, jogador chegando no timão e saídas em massa do nosso Corinthians. Vamos acompanhar e reagir agora. Separei aqui para você um trecho do G4 da Band. Se inscreva no canal. Fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Corinthians empatou com o Grêmio no Sul, em Porto Alegre, 1-1. Vamos ouvir o que disseram o Dorival Júnior e também o Mano Menezes, os treinadores. E a gente, em determinados momentos, ainda teve um pouquinho de dificuldade, isso é entendimento, isso é coisas que realmente vamos continuar evoluindo para ter entendimento melhor. Mas a equipe foi bem como um todo, terminou pressionando, até merecia ter feito o gol no final, mas isso, se saímos com esse gosto de poder mais, é que o potencial de melhora é realmente um potencial bom e nós vamos aproveitar essa parada para fazer o restante que nós entendemos que precisa ser feito. Eu acho que a equipe vem começando a buscar aí uma identidade. Ainda é muito cedo, é o que eu falo, foi a primeira semana apenas de treinamentos e graças a Deus estamos saindo desse período sem nenhuma lesão, já recuperando os jogadores, principalmente o Garro, que ficou um longo tempo aí, um processo bem demorado, retornando agora, fazendo os primeiros 90 minutos aí. Eu acho que nós estamos e estaremos sempre atentos ao mercado. Eu acho que, como toda a equipe, nós sempre estaremos. Não fico aqui a todo momento e nem é meu perfil de fazer isso, apenas internamente converso aquilo que sentimos como necessidade da equipe. Muito bem, 1-1, Versata, saiu perdendo de 1-0, empatou. Um bom empate, né? Compensando um pouco o jogo ruim contra o Vitória em casa, mas ontem estava muito desfalcado também o Corinthians, né? Você tem os dois lados da moeda. O Grêmio não vinha bem, o Grêmio claramente ainda tentando se achar, então teve torcedor que analisou, era uma ótima chance de fazer os 3 pontos diante desse Grêmio que o Mano ainda tá tateando, tá tentando resolver, tem esperança de mudar muito na janela, aquela coisa toda. Essa é uma leitura que eu acho que ela é aceitável. A minha é outra leitura, de que eu acho que foi um bom empate, foi um bom jogo do Corinthians de maneira geral. O Corinthians jogou sem 6 jogadores considerados titulares, 6 de 10 de linha, é muita coisa. Gustavo Henrique, Ranielli, Yuri Alberto, Carrilho, Martinez e Memphis Depay. Então estou incluindo só a dupla de ataque que tem 60, 70 participações e gols diretas em um ano, nesse último ano aí, desde que o Memphis chegou. Então, quando você está sem esses 6 jogadores, está jogando fora de casa, me parece ser um empate bastante razoável. O Hugo Souza fez defesa? Fez, sobretudo uma muito importante no pé ali do Wagner Leonardo, mas também não foi bombardeado, nada disso. É um Corinthians que jogou com 4 meio-campistas canhoto, né? Isso é bem raro de acontecer. Linda, não? Nossa senhora, assim, era tudo com a perna esquerda, os 4. Bidon, Rian, Maicon e Garro. Garro que eu acho que fez um bom jogo de maneira geral. Ele de 12 de março a 12 de junho, exatos 3 meses sem completar um jogo 90 minutos. Isso para um jogador é muita coisa, né? 3 meses sem completar uma partida, fazer uma partida completa, eu acho um dado relevante nesse sentido. E eu acho que ele fez um bom jogo de maneira geral. O Corinthians, para mim, então, ao contrário, o Atlético Mineiro, o Corinthians joga tão bem, para mim, com o time reserva lá na Arena MRV, que o meu sentimento foi, perdeu 2 pontos. Fez por merecer, o Thales perde gol cara a cara e tal, e o Atlético não consegue jogar. O Corinthians poderia ter vencido. Ontem me parece que o jogo 1-1 foi um jogo mais ok, assim, pelo que as duas equipes fizeram. Acho que o empate foi justo ali para as duas equipes. O Corinthians está em 10º, no meio da tabela. O problema não foi ter perdido 2 pontos para o Grêmio ontem. O problema é ter perdido 2 pontos para o Vitória em casa na rodada anterior, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Massa pediu a flanela. Chegou, hein? Ela chegou. O problema para mim foi ter perdido 2 pontos para o Vitória e não 2 pontos ontem na Arena do Grêmio, sinceramente.
O Corinthians... não vou nem falar do Mirassol, que também perdeu. Aquela derrota pro Fluminense em casa, que não acontecia há mais de ano, que não perdia de ninguém em casa, enfim. Eu nem vou contar isso, mas se você põe só os 2 pontos do Vitória, nós estamos falando aí de um Corinthians quase ali já 7º colocado, ali não tão longe dos líderes. 7º colocado. Dá 8º, eu acho, porque nos critérios é 7º ou 8º colocado. O Corinthians, então, termina a 8 pontos do líder e a 5 da zona de rebaixamento. Essa é a situação do Corinthians antes da parada. Mais um Corinthians que não teve em nenhum momento o seu trio praticamente no Brasileiro. Quando o Garro vai voltar, o Yuri machuca, o Memphis também machucou nesse meio tempo. Então você não jogou sem seu trio principal durante a competição toda, até agora, né? E a ver o que acontece. Mas eu acho um Corinthians mais organizado, que sofre menos atrás, ainda com alguma dificuldade para criar. E me pareceu um ponto interessante do Corinthians no Rio Grande do Sul. Na Arena MRV, o meu sentimento era outro. Acho que dava para ter vencido. Ontem, em nenhum momento, eu achei, dá para vencer, eu tá fazendo para vencer. Eu não fiquei com esse sentimento ontem, não. Essa flanela que tá aqui, tem muita gente falando assim, essa flanela tinha que ser passada antes, vocês passaram o pano pro Zubeldia, não sei o que, tem muita gente falando isso aqui, Tava no conselho passado antes, mas enfim, chegou aí o Vessa é maravilhoso, eu amo ele, mas ele é assim, ele é meio que o Carlinhos Brown do jornalismo, né? Por quê? É isso aqui, ensaboa mulata. Mas ele é dele essa ensaboa, tô ensaboando. Essa é do... o Tribalistas, pô. Vai. Ensaboa mulata. Não é. O time tá o Dorival acabou de chegar, gente. Mas não é. Tem um mês no Se eu tivesse ganho, empatado, mais 12 pontos lá atrás, eu seria o 7º. Estaria 12 pontos do líder, 9 do rebaixamento e o Memphis de férias. Vocês estão de brincadeira comigo, como diria o Neto, né? É impressionante, cara. Impressionante a boa vontade que você tem com o Corinthians, velho. É muita boa vontade. É demais. O que é isso? É medo do povo? Não tenha medo do povo. O povo gosta da gente, certo? Eu tô com conversa. Começo do trabalho, um mês. Um mês de trabalho. Acho que tem uns sem problemas. Os 3 principais jogadores. Não, tem problemas, eu admito. Um mês de trabalho, concordo. E o Memphis de férias. Isso é estranho. Toma que é teu. Aí, isso não é fica com ela aí. Normal. Mas, no ranking da flanela, a galera tá exigindo... Tá falando que a gente passou mais pano pro São Paulo aqui. Pro São Paulo a gente não passou, talvez tenha falado, mas pro São Paulo pro pouquinho, nós destruiu o São Paulo. Pro Zubeldia. A galera tá falando que essa flanela deveria ser pra nossa passada de pano pro Esse raciocínio é maravilhoso. Se eu empato com o Vitória, ganho mais um ponto ali, eu fico 7 pontos do líder. Aí se eu perco 3 menos 4, eu estou a 5 de não cair. Esse é o Corinthians, não é o Mirassol. É o Cruz. Vou tomar um monte de chupa de novo. Com o negócio do Mirassol, com todo o respeito. Não dá, filho. Pô. Não, olha, o Mário Redini, passa pano, Tirone. Eu tô aqui, tô registrando os comentários da galera. Bom, daqui a pouco a gente vai, essa flanela vai estar aqui no meio, porque daqui a pouco a gente vai falar dos times do Mundial. Vamos lá. Então preparem-se. Mas vem cá, Vessa, o que vem por aí? Agora é férias também, né? O time vai dar uma descansada. O São Paulo volta 26, Santos, até fui olhar, Santos 27, Corinthians 28, então 13, 14, 15 dias, né? O que vão dar os clubes de São Paulo. O Palmeiras está lá nos Estados Unidos, não terá esse período. E a ver agora a janela. Agora é com o Fabinho, é ele que vai trabalhar nesse período para saídas e para chegadas. Janela. Tem gente chegando? Eu acho que sim, mas não comprando direito econômico de ninguém. Eu acho que vai ter aquele esquema de jogador livre. Quem ficou livre no mercado, eu acho que o Corinthians sim vai conseguir trazer, vai liberar alguns, já liberou, né? Já liberou 2, agora deve estar saindo o Maná também, o Donelli podem ser emprestados, enfim. Vai ter ali algumas saídas e chegadas, mas eu acho que nada tão... Eu vou alguma coisa de Série B, jogadores de Série B também. Vou contar um negócio pra vocês que eu soube hoje de manhã lá no Finanças, não sabia, no Finanças do Esporte, que é um programa de outro CNPJ. A Comebol está muito preocupada com a situação dos clubes na América do Sul. A ponto de estabelecer contatos com o novo presidente da CBF para
a construção de um fair play. Planos, regras, porque ela, Conmebol, segue preceitos da FIFA. E ela também pode ser responsabilizada por seus afiliados terem gestões irresponsáveis. Olha como a coisa está avançando, né? Teremos. No estudo, foi criada uma comissão na segunda-feira, para variar, mais uma daquelas, né? César Grafietti, nosso companheiro, vai fazer parte dessa comissão, foi convidado, pelo menos. Enfim, eles vão estabelecer um plano. E tem pouquíssimos clubes brasileiros enquadrados no que é o fair play financeiro. Ah, sim. Tá? Mas lembrando que o fair play vai ferrar quem ganha pouco, não quem ganha muito. É. Sei, mas o Cuiabá vai receber, né, coitado? Tá bom, mas vai ferrar o Cuiabá mais ainda, porque ele vai ter que gastar aquele pouquinho que ele recebe. Isso. O Cruzeiro, Faz aquele parte. pouquinho que recebe. É isso. Corinthians, Palmeiras e Flamengo estão tranquilos. Eles faturam 1 bilhão. Cara. Para quem fatura muito, o fair play financeiro não vai funcionar. Nossa. Beleza, vai ter as punições quando não pagar. Isso é outra Vai. coisa. Mas para poder gastar, quem arrecada muito, fiquem bem. De acordo com as regras, para o Corinthians entrar no fair play, vai precisar de uns 22 anos. Sim. Bom, e aí a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não jogou, mas seguiu líder. 24 pontos, o Cruzeiro não conseguiu passar, ficou com 24, o Bragantino com 23. Tá apertado ali, hein? O Palmeiras com 22 e o Bahia agora deu uma colada, 21. Mas convenhamos que lá dos Estados Unidos, Flamengo e Palmeiras comemoram muito, Muito. a duplinha do meio ali não ter feito. O Fluminense que não jogou também. Tá lá com 20 pontos. O Galo, que começou mal, reagiu, já tá chegando. Botafogo não jogou, o Mirassol não jogou. Corinthians pula para a primeira página da tabela com 16 pontos. O Grêmio também se recuperando bem, apesar do empate em casa, já está ali mais aliviado. Ceará com 15, mas não jogou. O Vasco passou exatamente o São Paulo na classificação. O São Paulo, incrivelmente, perdeu 3 jogos seguidos e ainda está nessa situação, aí na bica, mas não entra na zona de rebaixamento. O Santos saiu, foi para 11. Vitória saiu, foi para 11. E quem entrou foi o Internacional, 11 pontos mais na zona de rebaixamento. Cara. Fortaleza vai se enterrando. E aí Juventude e Sport, que não jogaram, é verdade, na zona de rebaixamento, os dois. O papo do Juventude, que pode acontecer a maior troca de elenco no meio de uma competição da história. Agora na Nós parada. falando em metade do elenco ir embora, metade chegar. É o que os negócio- clubes vão fazer, quase todos, né? Mas olha como tá, hein? Fortaleza é o 18º, tá a uma rodada do Vasco, Isso. que é o do Ceará, né? Eu não Que é estou o chegando direito. que é 15 o- pontos. Isso. Tem Isso. um jogo a menos, Ceará, né? Não, que o Vasco, né? O Vasco Vasco tem tem 13, não é isso? É isso mesmo. Então, uma rodada só de diferença. Não sei se ainda tem confronto direto entre eles antes do primeiro turno. Fica um negócio O duro complicado. dessa E última só rodada- que tem muita camisa grande Então, aí, né? Pesada. Isso que eu ia falar, ficar um mês olhando ali o Inter, por exemplo, o torcedor do É Inter, duro. tá duro, um mês ali, tá? Essa última rodada, ela foi meio desgraçada pra quem toma um pau, igual o São Paulo. Você fica com aquela amargura, meu Deus, tipo, não tem uma quarta pra recuperar o final de semana, sabe? Já pra... Não, é horrível. É horrível, cara. Donelli e Maná provavelmente de saída aí do Coringão, mas para pegar bagagem, rodar no mercado, ganhar experiências em outros clubes, eu acho que sim, é uma boa. O futebol que eles apresentam hoje, Donelli, eu acho que seria muito interessante ele ganhar uma bagagem, jogar em outro time menor, pegar sequência de jogos para futuramente talvez voltar para o Coringão e talvez até ser um ótimo reserva aí para Hugo Souza, não sei. Se Maná desenrolar e talvez querer ficar num desses clubes menores e jogando, como foi o caso do Walter, que depois de anos saiu do Corinthians. E o Maná, eu acho que seria uma boa emprestar o jogador, ganhar a bagagem, porque a gente vê que hoje, a realidade de hoje, não é jogador para vestir a camisa do Corinthians. E esse tal do fair play financeiro, hein? Pode pegar de jeito muitos clubes aí do Brasil e a tal da Conmebol também querendo entrar nessa batalha para poder organizar toda a bagunça financeira que eles estão vendo aí nos clubes da América do Sul. Você acha que para o Corinthians, como o Vessone falou, não ia atingir muito? Seria realmente pior para os times pequenos que lucram menos, que faturam menos? Ou para o Timão a coisa poderia ficar muito ruim? Vessone polêmico aí nas falas dele. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aí no canal.
fortaleça com aquele like, fiel, porque ajuda a gente demais a trazer sempre vídeos novos aqui todos os dias para vocês. Compartilhe aí o canal com seus amigos, vídeo do Timó aqui todos os dias. Deixe seu comentário aqui, sua opinião, que sempre é bem-vinda para a gente melhorar aqui no canal. Meu nome é Luan, até o próximo vídeo, valeu!